capítulo 23, no versículo 11. Este é o nosso texto base, aleluia. Aleluia. Hoje vamos estar fazendo uma introdução, aleluia. Aleluia, Deus. E pela direção do Espírito, aleluia, vamos, aleluia, a outro texto central. Mas vamos deixando o Espírito Santo direcionar, aleluia. Aleluia. E assim diz a palavra no livro de Atos, no capítulo 23, versículo 11. Os irmãos que acharam, dão glória a Deus, aleluia, para que comecemos. O cabeçalho diz assim, meus queridos irmãos: o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois tomado porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Até aqui, meus queridos irmãos, aleluia, podeis assentar, para que possamos poder esmiuçar esse Aleluia. texto. Aleluia. O apóstolo Paulo, meus queridos, como na semana passada pregava aqui, aleluia, o pastor Paulo Filho, onde eu também recebi aquela passagem, aquela mensagem ali da conversão de apóstolo Paulo. Aleluia. Um homem que dispensa comentário, aleluia. Um homem chamado para fazer uma obra, meus queridos. E uma obra que não é pequena, aleluia. Aleluia. Um servo que, aleluia, dos missionários, na minha percepção, foi o segundo, porque o primeiro foi Jesus. Aleluia. Mas ele pregoava este evangelho, aleluia. Glória. E abria igrejas, aleluia. E testificava de Jesus, aleluia. Um homem que sim perseguia, que consentiu ali, meus queridos irmãos, a morte de Estevão. E segurando, aleluia, as roupas ali daqueles que apedrejaram Estevão. Diz a palavra que ele consentiu, porque ele estava em cegueira naquele momento. Porque ele era, aleluia, um apóstolo de Gamaliel, diz a palavra. Um homem que tinha cartas, aleluia, para levar pastor Paulo, aleluia, aos cristãos daquele tempo, cativos e presos, aleluia. Porque ele é fariseu zeloso. Ele levava esse evangelho ao pé da letra. Mas esse evangelho, sabemos nós, aleluia, que naquele tempo era o evangelho de Moisés, era a Torá, aleluia, dos judeus. Um homem de 3 mundos. Aí você me pergunta por que estou fazendo essa introdução. É para você pegar, aleluia, este evangelho e para entrar no teu coração, aleluia, que um perseguidor, aleluia, alguém que estava lá no mundo, aleluia, levando o cristão cativo, era aquele que, chamado por Jesus, ele ia levantar igrejas, ele ia testificar de Jesus, ele ia ser açoitado, ele ia pegar esse evangelho e guardar nas tábuas, aleluia, do seu coração. Aquele que perseguia foi chamado, aleluia, para sofrer pela palavra de Jesus. Porque no caminho de Damasco, aleluia, ele aceitou o evangelho. Ele viu a face de Jesus. E como escamas nos seus olhos, aleluia, ele olhou para aquela glória. E escamas nos seus olhos, aleluia. Glória a Deus. Ele se tomou de uma cegueira porque não pôde suportar aquela glória. Porque o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguia aqueles cristãos ali, pobrezinho, que tinha recebido a palavra, que tinha recebido Jesus. Estava ali Jesus como cabeça daquela igreja, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Glória a Deus. Ele recebeu a palavra para entrar na cidade. E na rua direita,
estava ele lá. Ananias recebeu uma mensagem Aleluia. dizendo: vai lá na rua direita, Aleluia. porque o meu servo Saulo, ele ora. Aleluia. Oh, glória. Ele passou 3 dias, meus queridos irmãos, orando. Aleluia. Eu quero que você entenda que ele não era cru na palavra, ele sabia, ele conhecia a palavra que os profetas pregavam. Mas bastava ele, aleluia, sair da cegueira não só dos seus olhos, mas da cegueira que ele mantinha no seu coração. Aleluia. Ananias recebeu, quem sabe, ele falou e disse a Jesus, mas estou falando nas minhas palavras, mas Aleluia. Saulo tem sido um carrasco, ele persegue, ele mata, ele leva cativo. Mas Jesus vai dizer a ele: vá, e convém você orar, porque ele é um vaso escolhido. Aleluia! Esse Saulo que tu está falando que é carrasco, ele é um vaso escolhido que eu quero usar. Aleluia! Quem sabe, meus queridos irmãos, ali aparecendo Jesus para Saulo, glorioso seja o nome do Senhor, porque Jesus chamou a ele não somente para pregar a judeus, glorioso seja o nome do Senhor, mas chamou a ele para pregar para os gentios. Aleluia. Porque os judeus não aceitaram a palavra, pastor Paulo. Aleluia. Assim como Tiago, assim como Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, olharam para a glória de Jesus em cima do monte. Glória a Deus. Estava aqui Paulo, aleluia, olhando para a glória do Senhor no caminho de Damasco. Jesus se revelou a Pedro, Tiago e João, que todos nós sabemos que por essa palavra eles pregaram mais para judeus do que para gentios. Aleluia. Mas estava aqui Cristo se revelando a Paulo para levar ele a pregar para esses gentios que receberam mais a santa palavra do Senhor do que os judeus. Aleluia, Deus sabe o que está fazendo, meus queridos. Ele nos movimenta para levar essa santa escritura para quem precisa. Não estamos aqui por default. Não estamos aqui nesse lugar, aleluia, somente para engrandecer o nosso ego, não. Estamos aqui para pregar a Jesus, aleluia, nesta casa de oração. Saulo, eu costumo dizer, aleluia, já preguei esta palavra, não aqui, mas ele era mal instruído. Aleluia. Diz a palavra que ele era, aleluia, apóstolo. Ele era, aleluia, servo ali de Gamaliel, e recebendo ele cartas, aleluia, para perseguir, ele saiu a perseguir. No caminho de Damasco ele recebeu, aleluia, uma visita inesperada. O caminho de Damasco era Paulo fazendo a vontade da sua carne. No caminho de Damasco. Mas Jesus se revelou a ele naquele lugar. Oh, aleluia. E a partir dali, aleluia, Ananias pregando, falando: irmão Saulo, Aleluia. seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. A partir dali, lá na frente ele vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele começou a viver o Evangelho. E diz a palavra, aleluia, que ele entrou e pregou em Damasco. Mas saindo de Damasco, o Espírito vai levar ele a um deserto. E ele vai ficar 3 anos nesse deserto, meus queridos. Aleluia. Deserto, na palavra, significa processo. Ele pegou e recebeu Jesus, mas ele passou pelo processo. Ele mesmo orando ali, jejuando nesse deserto, a palavra não vai falar, aleluia. Mas muitos homens de Deus, aleluia, teólogos, pela direção do Espírito,
analisando as cartas que ele mesmo escreveu, Paulo precisava passar por esse deserto, assim como eu e você passamos. Aleluia. Precisamos receber na nossa vida, porque as lutas vêm, aleluia, meu irmão, Aleluia. é para nos achegarmos mais ao Pai, é para recebermos mais a Deus, aleluia, é para ganharmos mais, aleluia, ferramentas para caminhar e identificar esse Evangelho. Paulo tinha cartas para perseguir, Aleluia. mas recebendo ele a conversão, esse Evangelho de Jesus para pregoar. Diz a palavra que ele escreveu 13 cartas, não para perseguir, mas para doutrinar, aleluia, a igreja, para abrir a igreja, para levantar apóstolo, para levantar discípulo, para ganhar alma, para levantar não só a igreja, mas um presbitério, aleluia, ensinando aos irmãos, aleluia, santa palavra, e ensinando Jesus, aleluia. No caminho de Damasco, ele aprendeu, aleluia, que Jesus não estava morto, mas Jesus estava vivo e falando com ele, aleluia. Ele foi ao deserto pela direção do Espírito. Glória. E aí ele começou o ministério, meus queridos irmãos. Sofreu muitas ardis, muitos aguilhões, aleluia, recebeu na sua vida. Foi açoitado, foi preso, mas não deixou de pregar, aleluia, esse evangelho. Libertou muitas almas, aleluia, pelo nome de Jesus. Glória a Deus. E nesse momento aqui, meus queridos irmãos, que o Senhor aparece a Paulo em Atos 23. Aleluia. Diz a palavra que ele estava preso, aleluia, numa fortaleza chamada Antônia. Diz a palavra assim, porque o versículo é pequeno, vou ler para vocês novamente. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que eu faça em Roma. Aleluia. Ele já tinha sofrido muito até este momento, meus queridos. Já era a sua terceira viagem missionária. Ele já tinha pregado, tinha levantado muitas igrejas. Ele tinha feito muitos discípulos. Mas aqui já era o final da sua terceira viagem missionária. Ele já tinha escrito algumas cartas. E convinha ele escrever mais. Ele já tinha feito discípulos, assim como Tito, que era um querido dele, assim como Timóteo, aleluia, que ele pastoreava, e escrevia cartas para esse moço, Aleluia. levantando ele na fé e ensinando ele, aleluia, como rebanhar o rebanho ali, que ele tinha colocado nas mãos de Timóteo e Tito. Aleluia. Mas Paulo estava aqui preso nesse momento, e preso dentro da fortaleza, meus queridos, nesse momento, convém, aleluia, os irmãos, aleluia, que eu venha, aleluia, a folhear a minha Bíblia e te mostrar o que está escrito no capítulo 21. Aleluia. Porque os textos base é no 23. Aleluia. Paulo em Cesareia, assim diz o 21. Diz a palavra que Paulo, ele vai sair e ir a Cesareia, aonde, aleluia, se encontra a casa de Filipe. E diz a palavra que Filipe ali tinha 4 filhas profetisas. Aleluia. E convém a Paulo ir à casa de Filipe. E diz a palavra que ele estando em casa de Filipe, meus queridos, vai chegar ali em casa de Filipe um profeta, aleluia, o profeta chamado Ágabo. Aleluia. E assim a palavra diz, meus queridos irmãos, demorando-nos
ali alguns dias desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo. Eu quero que vocês imaginem o cinto, aleluia. O profeta chega e pega Paulo pelo seu cinto, aleluia, e ligando com ele os próprios pés e mãos, vai atar a ele para mandar uma mensagem direto do céu a Paulo, aleluia. Declarou isto, dizendo o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão na mão dos gentios. Aleluia. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Diz Paulo: pois estou pronto, não só para ser preso, mas até morrer, para Jerusalém pelo nome desse Cristo que eu prego, aleluia. Paulo sabia, o profeta, pela direção do Espírito Santo, estava dizendo: tu, Paulo, tu vai ir a Jerusalém, mas lá eles vão te prender, eles vão te perseguir, Paulo. Mas ele vai dizer: aleluia, convém, aleluia, ser preso, ser morto, por essa palavra, aleluia. Aleluia. E Paulo vai chegar a Jerusalém, meus queridos irmãos, e lá, segundo a palavra, ele já havia, aleluia, recebido outras palavras de boca de outros profetas, que uma grande fome iria chegar em Jerusalém. Então, em todas as suas viagens, da terceira viagem missionária, as igrejas que ele mesmo levantou, ele vai levantar ofertas, meus queridos, Aleluia. para levar a Jerusalém, porque convinha a ele chegar lá, porque estava ali não só a igreja que ele levantou, mas a igreja que o restante dos apóstolos, aleluia, Tiago, Pedro e João, tinha levantado em Jerusalém. Aleluia. E ele ia pegando essas arrecadações, pastor Paulo, iria levar a Jerusalém para Tiago, que estava rebanhando este rebanho. Glória a Deus. Espírito. Ele vai chegar lá e dizer: aleluia, estou aqui eu, Tiago. E Tiago vai dizer para ele: os cristãos, os judeus eles estão querendo te perseguir. Mas Paulo vai sob um propósito, pastor Paulo. Aleluia. Ele vai para se purificar no templo, não para contender, não para levar somente uma palavra contrária de que os judeus tinham, não. Aleluia. Mas Tiago vai dizer: Paulo, te purifica, sobe ao templo, aleluia, Glória a Deus. que eu recebi esta oferta tua. Os judeus desejam te matar, sim, mas vai lá e pela direção do Espírito faça tudo que o Senhor te manda. Aleluia. Aleluia. E chegando, aleluia, ele lá, os judeus vão reconhecer ele e vão desejar matar e vão fechar as portas do templo. Aleluia. E um grande motim irá ser feito ali naquele lugar, a ponto de os romanos, aleluia, que estavam ali naquela cidade, que desejavam eles, aleluia, ter paz, porque um motim, aleluia, pelos judeus, um motim pelos aqueles que eram de Cristo, que eram chamados os nazarenos. Aleluia. Vamos colocar assim, não era algo que Roma queria. Então irá, aleluia, aqui, os principais, aleluia, os generais, os homens, aleluia, que tinham a guarda na cidade, irá resgatar Paulo de dentro do templo. Aí você pergunta: onde você quer chegar com isso?
Imagine você, meus queridos irmãos, Aleluia. sabendo, aleluia, que eles vão te perseguir e vão te matar. Você vai colocar os seus pés lá? Esse era o apóstolo Paulo, meus queridos, que mesmo sabendo que, aleluia, os judeus tentavam perseguir, tentavam matar, mas lá estava ele, levando o evangelho de Deus. Aleluia. Roma, o cidadão ali, os principais das guardas ali, irá pegar Paulo, irá levar para a fortaleza. E nessa fortaleza ali, ele preso, meus queridos irmãos, novamente, os judeus vão desejar fazer voto de anátema, diz a palavra, um voto, aleluia, excomungando Paulo, aleluia, Paulo que era judeu e que perseguia e que tinha cartas e que era, entre aspas, amado pelos judeus. Aqui está sendo excomungado, aleluia, pela mesma religião, porque pregava a palavra de Jesus. Aleluia. Eles vão dizer ali, Roma, através do general ali, vai dizer, vamos açoitá-lo. Mas Paulo irá se livrar do açoite, porque ele não era só um cidadão de 3 mundos, ele era realmente um cidadão romano, porque todos nós conhecemos Paulo por Paulo de Tarso. Tarso é uma cidade da Cilícia, debaixo do comando de Roma. Ele era nascido romano por nascimento. Então ali ele vai se livrar porque ele era cidadão romano. E ali ele vai passar pela mão de muitos governadores. Ele vai ser levado à governança de Félix, de Festo, governadores, aleluia, da província, colocados por Roma, ali na Judéia. Mas todos eles com palavra, aleluia, não achavam acusação em Paulo, porque quem queria matar, aleluia, eram os judeus. Aleluia. E o judeu não tinha uma base, não tinha, aleluia, algo que poderiam levar Paulo à morte ou à açoite, porque era algo que eles pregavam. Mas todos nós sabemos, meus queridos irmãos, que Paulo, ele só tinha uma distinção, ele só pregava o evangelho que ele recebeu e tinha no seu coração. Aleluia. E que era algo que distinguia da fé dos judeus. Era esse evangelho que eu e você pregamos nos dias de hoje. Paulo pregava e não era aceito. Desejavam matá-lo por isso. Então, não sabendo eles o que fazer, pegaram Paulo e levaram ao Sinédrio. O mesmo Sinédrio, aleluia, que levou Jesus Cristo à cruz. O mesmo Sinédrio, aleluia, que ali, aleluia, se juntando com Roma, ceifaram a vida do Cristo. Aleluia. Aleluia. Todos nós sabemos que Cristo ressuscitou. E Ele quis se entregar pela minha e pela tua vida. Glória a Deus. Estava aqui o apóstolo Paulo vivendo a mesma coisa, Aleluia. sofrendo pelo Cristo que ele pregava, e que esse mesmo Sinédrio, aleluia, não reconheceu, porque Jesus veio primeiramente aos seus, eles não o receberam, e essa palavra se estendeu para mim e para ti, que não fomos escolhidos primeiramente, mas pela graça fomos alcançados. Glória a Deus. E levando ele ao Sinédrio, meus queridos, Aleluia. apóstolo Paulo vai dar o seu testemunho, conforme Atos 9, que Jesus apareceu a ele como uma luz brilhante. Aleluia. Glória a Deus. E todo o testemunho que eu e você conhecemos, Paulo irá colocar ali para aqueles.
o sumo sacerdote chamado Ananias, que era o cabeça do sinédrio ali, não era mais Gamaliel, mas sim Ananias. O apóstolo Paulo falava, e segundo a palavra aqui, o sumo sacerdote Ananias mandava esbofetear a sua face, mandava calar a sua boca, mandando bater na sua boca, para que ele não falasse, para que ele não testificasse do Cristo, porque essa distinção, aleluia, de ideologia, eles tinham como heresia. Essa palavra que eu e você pregamos, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, batia na sua boca para que não falasse. Então ele vai dizer uma palavra, aleluia, e vai chamar ali aquela liderança de parede branqueada. Vós sois parede branqueada. E o que é uma parede branqueada, meus queridos irmãos? Não só uma parede que está branca, não. É algo que foi oculto. Aleluia. Apóstolo Paulo estava chamando eles de hipócrita. Aleluia. Que viviam somente de aparência. Uma parede que foi branqueada. Aleluia. Somente para mascarar algo que naquele momento, aleluia, eles não eram. Porque os profetas, eles acreditavam. Eles acreditavam na lei de Moisés, que temos aqui no Pentateuco, temos aqui os profetas também na nossa Bíblia. Aleluia. Mas a Bíblia que os profetas pregavam, que estava lá na Torá, pastor Paulo, os profetas também testificavam um Messias que viria. Aleluia. Mas o que eles acreditavam somente, meus irmãos, é que esse Cristo viria com a face poderosa. Esse Cristo viria derrubar os romanos. Viria como general de guerra. Aleluia. Viria como rei, adornado em ouro. É isso que eles queriam. E até os dias de hoje, os judeus esperam um Cristo, aleluia, assim, conforme os profetas pregaram. Eles não esperam Jesus, aleluia, que numa manjedoura nasceu e que teve que fugir para o Egito e fugiu na sua infância e sofreu, aleluia, e diz a palavra que não tinha, aleluia, onde reclinar a sua cabeça. Um Cristo que morreu por mim e por ti, e que deu os ensinamentos preciosos. O Filho de Deus que chorou, aleluia, por Lázaro. O Filho de Deus que chorou por mim e pela tua vida, porque sabia ali no Getsêmani que recebia todos os meus pecados e os teus. Eu tenho aqui, aleluia, alguns personagens do texto, que nem eu vos falei. E o tema central da mensagem, aleluia, está mais à frente, meus queridos irmãos. Vocês não precisam abrir a vossa Bíblia. Mas o apóstolo Paulo ele vai ser levado a um tribunal, preso, numa cidade chamada Cesareia Marítima, aonde era o centro, aleluia, do monopólio militar, comercial, aonde estava a residência dos romanos naquela terra. Cesareia Marítima era uma potência, era onde estavam as residências dos governadores romanos. Estava ali o apóstolo Paulo, sendo levado a Félix, um governador romano. E mesmo Félix sendo corrupto, porque diz a palavra que ele era, ele não conseguiu achar, aleluia, iniquidade não achou em Paulo. Mas ele, aleluia, vai manter Paulo preso, porque ele queria agradar ao Sinédrio.
E diz a palavra que Félix vai passar o comando passando 2 anos. E vai chegar um cidadão, um governante chamado Festo. E esse Festo também não vai achar em Paulo iniquidade alguma. Porque Paulo dizia, eu quero ser julgado em Roma, conforme a palavra que Jesus tinha dado, que convinha ele ir a Roma. Então Paulo vai chegar, aleluia, diz a palavra que vai chegar, meus queridos irmãos, no tribunal de homens ali, Aleluia. onde tem 2 governadores, e ali vai chegar um rei, chamado Herodes Agripa II. Está ali Paulo no meio de um tribunal de homens. Todos nós sabemos que Roma estava ali, já havia ceifado a vida do Cristo. Entre aspas, eles traziam a paz romana. Eles traziam ali, meus queridos irmãos, algumas reformas para aquele povo. Eles ofereciam, aleluia, com seu grande e vasto exército, uma segurança para aquele povo. Mas também, aleluia, pegava, aleluia, e torcia aquela população para tributos, para enriquecer os seus cofres. Estava ali Paulo, no meio de cidadão romano, de grandes autoridades corruptas, por pregar o evangelho de Cristo. E vai chegar o rei Agripa ali, que era judeu, mas todos nós sabemos que somente era um fantoche de Roma. Estava ali numa governância, aleluia, debaixo da autoridade de Festo, debaixo da autoridade de César. E Paulo vai dizer assim, dizendo ele, aleluia, Festo, muitas coisas, e dizendo a esses governantes, testificando, aleluia, do caminho de Damasco, meus queridos irmãos, no intuito, aleluia, de dar o seu testemunho, o testemunho de Cristo. Ele vai ser interrompido por este cidadão chamado Festo. E a palavra vai dizer assim, dizendo ele, estas coisas em defesa, Festo o interrompeu. Em alta voz, Festo vai dizer, estás louco, Paulo? Aleluia. As muitas letras te fazem delirar, porque todos nós sabemos que Paulo, pastor, ele tinha desenvoltura na palavra, ele não só tinha o Espírito Santo, mas ele era um homem letrado, versado na lei, porque desde criança ele aprendeu, aleluia. Aleluia. Ele era um homem poliglota, porque sabemos quando ele foi preso, ele falou em hebraico em Jerusalém, e ele falou a língua romana também, para o cidadão ali de Roma. E aqui Festo irá dizer, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então Paulo vai dizer, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, eu digo palavra de verdade e de bom senso. Ele não só tinha o Espírito Santo na sua vida, ele não só tinha um discernimento diferente, meus queridos irmãos, mas Deus Todo-Poderoso preparou para este momento. Glória a Deus. Porque num tribunal de homens, pela palavra que eu vos prego, ele era o homem, aleluia, mais letrado, aleluia, naquele momento, ali, naquele tribunal. Por isso ele não veio com afronta, mas que ele veio com sabedoria do céu, Aleluia. naquele lugar. Aleluia. Porque eu quero te dizer, ele estava preso, as correntes estavam nas suas mãos, Aleluia. e mesmo preso, mesmo ali angustiado, quem sabe na sua alma ele pregava o evangelho. Aleluia.
Então aqui, meus queridos irmãos, ele vai dizer uma palavra no capítulo 26, no versículo 26, meus queridos. Ele vai dizer ao rei Agripa: estava 2 governadores romanos e um rei. Ele estava dentro do julgamento. Ele estava julgando Paulo pelas palavras que ele recebeu em Jerusalém, porque quem, aleluia, decidiu excomungar Paulo do sinédrio, da fé judaica, eram os judeus que desejavam matar. E Roma, aleluia, ali, eles não conseguiam entender, não sabiam como é que era a filosofia. Eles só queriam, aleluia, pastor Paulo, resolver a situação. Então Paulo vai dizer ao rei Agripa, que se dirigiu diretamente a ele: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei eu que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão? Paulo respondeu assim: Deus permitiste que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quando eu, exceto essas cadeias. Aleluia. Paulo estava pregando diretamente ao rei e dizendo: não somente o Senhor, não somente tu, ó rei, mas de todos aqueles que eu prego, que recebam, exceto por essas cadeias que me prendem. Aleluia. Ele desejava que eles recebessem, mas não as cadeias. Aleluia. O que eu quero te passar com esta palavra? Você entende que o rei está aqui? Aleluia. Ele está em meio a autoridades e está pregando para eles. E o rei vai dizer: por pouco, Paulo, você me persuades a ser cristão, e por pouco eu aceito. Trazendo para a nossa linguagem, pastor Paulo, ele vai dizer assim: Paulo, por quase eu aceito. Aleluia. Quase eu aceito a tua palavra, Paulo. Aí eu quero que você, aleluia, medite nessa palavra, meus queridos irmãos, porque quase ele recebeu, Aleluia. porque quase ele foi persuadido, porque quando nós recebemos o Evangelho diretamente nas tábuas do nosso coração, ainda não somos salvos por completo. Aleluia. O rei irá dizer: por quase você me persuades a ser cristão. E por que ele não recebeu? Porque ele ainda tinha no seu coração uma vontade, aleluia, de receber poder. Ele estava ainda preso naquela política, meus queridos irmãos. Ele ainda recebia influência de Roma. Ele ainda estava sendo fantoche de algo. Assim como eu e você somos fantoche, às vezes, de alguma coisa que ainda nos prende lá no mundo. Aleluia. Estamos aqui pregando e recebendo, sim, Evangelho. Mas o inimigo, às vezes, meus queridos irmãos, ele te oferece bandeja daquilo que está lá no mundo, que ainda é a tua fraqueza. Quem sabe status, meus queridos irmãos, quem sabe algo que o inimigo ainda quer, e ainda por pouco, por quase, você não recebe o Evangelho no teu coração. Quem sabe você diz: eu ainda não recebo porque não é a hora. Eu ainda não recebo porque eu ainda quero fazer outras coisas. Aleluia.
Quem sabe eu não recebo ainda por completo, porque ainda tem projetos que eu ainda quero fazer e que esse evangelho ainda não está nesse projeto. Eu quero te dizer, meus queridos irmãos, que eu estive assim, quase persuadido, quando estava lá no mundão. Eu dizia no meu coração: um dia eu volto para a casa do Senhor, um dia eu volto, ainda não é a hora. Mas eu precisei, aleluia, olhar, aleluia, para as Escrituras, e não só olhar, aleluia, o que Paulo sofreu, mas olhar para o sofrimento de Jesus, que sofreu tudo aquilo pela minha vida, e olhar que Jesus me chamava. E eu precisei cair, meus queridos irmãos, para ver que era chegada a hora e que Jesus estava me chamando. E aí que eu pude receber, aleluia, verdadeiramente o Evangelho. Às vezes, meus queridos irmãos, o inimigo, ele toca na tua vida e diz que você está quase também convertido. Ele vai dizer: mas eu tenho te colocado bandeja, tu tem aceitado. Quem sabe ainda Deus não tem, aleluia, te convertido. O inimigo às vezes ele vai, aleluia, inflamar o teu coração com essas setas e dizer: o evangelho que tu prega não te alcançou. Mas todos nós sabemos que temos o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. E fomos comprados pelo sangue de Jesus. O inimigo não pode mais, aleluia, te afrontar dessa maneira, meu irmão. Glória a Deus. Esses quase convertidos, o inimigo, aleluia, ele vai te dizer quando não viemos à casa do Senhor, quando deixamos de nos compromissar às vezes, quando saímos da comunhão. Não tem outro, meus queridos irmãos, a não ser o inimigo que te acusa. O Senhor te chama, aleluia. E às vezes não viemos pela vergonha, aleluia, de termos caído novamente em algum pecado. Às vezes é apego sentimental. Às vezes nos aprisiona os próprios afazeres do lar. O inimigo sabe aonde que é a nossa falha. E às vezes quase alcançamos também a plenitude do vaso cheio. Aleluia. Mas não alcançamos porque não temos nos colocado da maneira correta. Eu falo por mim, meus queridos irmãos, que muitas das vezes eu tinha medo. Mas assim como Jesus visitou Paulo na fortaleza Antônia, dizendo: tendo coragem, meu filho, que convém tu ir a Roma. Aleluia. O Senhor também me chamou, me dando coragem, aleluia. E aqui nessa frente, aleluia, eu recebi não só a promessa que ele tinha me prometido, mas a boca do profeta disse que tinha uma espada apontada em minha direção. E eu pude entender que Jesus estava me chamando, porque essa espada é a palavra. Aleluia. E eu tinha medo de pregar essa palavra. Aleluia. Eu tinha medo de não ser recebido, de não conseguir pregar ela, de não ser usada pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu tinha medo. Mas a palavra não diz que quem dá o espírito de coragem para nós é Jesus. Aleluia. É o Espírito Santo que te dá o espírito de coragem. Aleluia. É o Espírito Santo que olha para você e no teu coração ele diz: meu filho, olha para onde eu te tirei. É Jesus. Ele te convida para olhar a luta que tu passava na tua vida. É Jesus. Onde tu olhou
e as forças da tua vida se esgotaram, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E você somente tinha o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. E no teu quarto você chorava. Aleluia. E somente você tinha um abraço do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Não sofremos 1% do que Jó, do que Cristo, do que apóstolo Paulo, Aleluia. do que apóstolo Pedro, do que todos os discípulos que pregoavam na igreja primitiva passaram, meus queridos Aleluia. irmãos. Glória a Deus. Mas às vezes nos encontramos distantes, aleluia, da promessa, É verdade, Jesus. porque o inimigo tenta nos confundir no caminho. Mas o Senhor, aleluia, Ele vai te chamar, não só para pregar para governador, para rei, mas Ele vai te chamar para pregar para quem Ele enviar, seja para pequenino, seja para grande e pequeno. Aleluia. Ele somente quer te movimentar. Aleluia. Glória a Deus. Estava aqui o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que, aleluia, não parou por aqui, porque ele desejou ser julgado pelo imperador César. E César é um título, meus queridos. Todos nós sabemos que quem, aleluia, estava lá era o imperador Nero. E Paulo, aleluia, nesta viagem, ele vai a Roma. Ele vai enfrentar naufrágio. Diz a palavra que o inimigo, não diz inimigo, mas nesse naufrágio, ele evangelizava dentro do navio. Aleluia. Ele evangelizava os próprios soldados que o cativavam ali, ganhava as vidas desses soldados para Cristo. Aleluia. E um vento chamado Euroaquilão, diz a palavra, este vento destruiu a embarcação de Paulo. Eles foram parar numa ilha, para você ver que é o inimigo detendo o servo no caminho, não só destruindo a embarcação, mas só ceifando vidas. Mas ele vai parar numa ilha chamada Malta. E lá em Malta, ele chegando lá, tinha pessoas para ele curar, para pregar. Uma serpente veio a picar o apóstolo ali. Nós entendendo o inimigo mandando vento para destruir, mandando cobra para picar. Mas ele estava ali, meus queridos irmãos, Aleluia. pregando o evangelho e impondo as mãos ali naquele pessoal daquela ilha, não só ganhando almas para o reino, mas curando e libertando, aleluia, ali naquele lugar. Aleluia. Paulo vai chegar a Roma, meus queridos, e aqui, aleluia, ele vai dizer: eu combati o bom combate, Aleluia. guardei a minha fé. Meu Deus. Essa palavra está meio pela metade, mas os irmãos me ajudam. A palavra é essa: combati o bom combate, guardei a... Guardei a minha fé, esperarei a prova de Deus. A palavra é esta, meus queridos irmãos, me foge agora, mas ele combateu o bom combate e venceu a fé. E diz a palavra que eles vão ceifar a vida dele em Roma. Não está na escritura, meus queridos irmãos, mas Paulo, ele vai ser decapitado. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. E diz a palavra que ele, enviando cartas, ele vai enviar ao seu discípulo Timóteo. Ele estando lá em Roma, eu falando a você que ele foi morto por este evangelho, mas antes ele vai enviar uma carta, e concluindo eu aqui, que sirva para a tua edificação. Aleluia. Ele vai mandar uma carta ao seu discípulo Timóteo, a qual ele pastoreava. Em 2 Timóteo, aleluia, no capítulo 4, versículo 6,
Assim diz a palavra que ele envia, no cabeçalho diz assim: o apóstolo prevê o seu martírio. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aqui a palavra que eu vos trazia aqui agora, eu vou vos ler. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. E concluindo eu, me estendo até o versículo 15, diz ele assim: guarda também dele, porque resistiu fortemente a nossas palavras, ele ainda a Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém veio a meu favor, antes todos me abandonaram, aleluia. Que isto não lhe seja posto em conta. Ele falava a Timóteo, porque Paulo ali estava sozinho naquele momento. Aleluia. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouviste. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ele disse amém, aleluia. Você consegue entender a caminhada, o tamanho de mistério de apóstolo Paulo em sua caminhada, em primeira viagem, e segunda viagem, e terceira, e também na sua conversão, e também na sua morte, meus queridos irmãos. Ele glorificou a Deus. Aleluia. Na sua palavra ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Eu digo a você, meus queridos irmãos, não se estendendo, é uma palavra complexa, precisei, aleluia, folhear a Bíblia. Aleluia. Quem sabe o que vi aqui, alguma coisa ficou para trás, mas o Espírito ele fala na nossa boca e nos direciona para onde ele quer. Não é fácil pregar a Santa Escritura, mas precisamos da direção, aleluia, do Espírito na nossa vida. Aleluia. E assim como Paulo, meus queridos irmãos, aleluia, eu anseio também em ser usado. Eu anseio também, meus queridos irmãos, eu clamo a Deus que você seja usado. Aleluia. Que o seu vaso também seja cheio. Glória a Deus. Mas assim como o rei Agripa, meus queridos irmãos, ele precisava se esvaziar de si para ser cheio do Espírito Santo e receber a palavra. Aleluia. Estavam esses governantes aqui, romanos. Quem sabe, meus queridos irmãos, ele ali só queria saber de poder, da política, de status, de dinheiro, da prata, do ouro. Olhamos à luz da palavra, a flor da palavra, que tinha também homens grandes que receberam o Evangelho, assim como Cornélio, Aleluia. assim como o centurião romano que se dirigiu a Jesus e disse: aleluia, somente com a palavra eu creio. Se o Senhor dar uma palavra de autoridade, o meu servo será curado. Glória a Deus. Um exemplo de fé desse centurião. Mas o Espírito Santo nos toca, aleluia. Mas primeiro precisamos nos esvaziar, aleluia. Aleluia. Nos esvaziar para que, aleluia, o nosso vaso seja completo. Glória a Deus. Imagine você sendo um vaso. Deus.
Você está cheio das coisas do mundo, meus queridos irmãos. Eu quero que você imagine você lá no mundo. Quem sabe você agora está com o seu vaso pela metade. Ou quem sabe você está cheio do Espírito Santo, eu não sei. Você o sabe. Quem sabe você lá no mundo estava com o seu vaso cheio, mas das coisas do mundo. Assim como o rei Agripa estava aqui. Aleluia. Como poderia receber a palavra? Precisaria se esvaziar de si, derramar ele e esvaziar, para que o Espírito Santo de Deus venha adentrar nesse vaso. Aleluia. E aí sim, receber no seu coração e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Até aqui, meus queridos irmãos, o Espírito me direcionava para pregoar esta palavra. Assim como Paulo, aleluia, levantou muitos presbitérios, meus queridos irmãos. Assim como Paulo levantou muitas igrejas e colocava irmãos ali compromissados com a obra de Deus, está aqui um povo, cada um segundo os ministérios que Deus colocou no seu coração. Está aqui irmão Leomar, a diaconisa irmã Jéssica, irmão Alain, aleluia, compromissados com o ministério de louvor. Está aqui cada irmão aqui, aleluia, direcionados para adorar o nome do Senhor nessa casa. Que segundo o que já está no seu coração, o Espírito Santo já está falando. Aleluia. Está fazendo você reconhecer os talentos que Ele te dá. Está aqui diácono, aleluia, irmão Ezequiel. Aleluia. Um homem, aleluia, que estremece o meu coração na oração. Glória a E Deus. que Deus tem um chamado para impactar almas, aleluia. Aleluia. Eu não vou dar testemunho da minha vida, você o conhece, eu já falei aqui na igreja. Mas o meu pai sonhou, aleluia, e entregou a minha vida mesmo antes de eu ser gerado, que um dia eu iria pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Estou aqui vivendo o propósito, estou aqui vivendo a promessa. Mas aquilo que o Senhor tem me dado, eu quero também que você o receba. Glória a Deus. Que podemos fazer aquilo que o Mestre nos manda. Glória. Se coloque de pé, vamos orar. Para que não, aleluia, passamos do horário. Porque a palavra diz que as coisas do Senhor precisam ser feitas com ordem e decência. Aleluia. Feche os seus olhos, meus queridos irmãos. Aleluia. E peça hoje pelo sobrenatural. E vai colocando a tua luta hoje para Deus. Aleluia. E não te diminua, meus queridos irmãos, porque Deus tem te chamado para te ser grande na presença dEle. Vai pedindo por aquilo que está no teu coração, aquilo que te aflige de repente. Porque o Senhor tem grandes coisas inefáveis, coisas maravilhosas para a tua vida. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, ó Espírito Santo de Deus, aleluia, passeia ao nosso meio, inflama, Pai querido, os corações dos teus filhos, aleluia. Pai querido, olha, Senhor, aleluia, para dentro da casa dos teus filhos, Pai querido, aleluia, para Ele direciona, Pai querido, uma oração, Senhor querido, aleluia, Senhor querido, para as suas casas, Pai querido, para aqueles que ficaram, Pai querido, eu direciono agora, Senhor, aleluia, colocando esses irmãos, esses filhos, que estão na tua casa, Pai querido, pedindo, Senhor, aleluia, para uma hora diferente, Pai, pedindo, Senhor querido, aleluia, que o Senhor venha a visitar os seus lares, Pai querido, ó Senhor Jesus,
eu te peço, ó Espírito Santo, Pai querido, em primeiro lugar, Pai querido, que o Senhor nos presenteie todos os dias da nossa vida, com a tua presença, com o teu amor, com a tua segurança, com o teu cuidado, Pai querido, pois nós estamos aqui somente para pedir uma bênção, mas estamos agradecendo, Pai querido, aleluia, pelo favor da nossa vida, Senhor querido. Oh, Pai querido, liberta, Pai querido, vai quebrando, Pai querido, as correntes do inimigo, Pai querido, que impede os teus filhos de florescer dentro da tua casa, Pai querido. Oh, Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, passeia ao nosso meio, Pai querido, e aquilo que é nos dado, Pai querido, que reflita dentro da nossa casa, Pai querido, e que nós, Pai querido, somos canal de bênção, Pai querido, que nós, Senhor querido, podemos passear, Pai querido, e alcançar também, Pai querido, aqueles entes queridos que não receberam essa palavra, Pai. Oh, Senhor Jesus, que através da nossa vida, Jesus, que nós possamos, Senhor querido, alcançar a vida daqueles irmãos, daqueles familiares que ainda não receberam Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, se faça presente ao nosso meio, Pai querido, e que essa palavra adentre, Pai querido, ao nosso coração, adentre ao coração da tua noiva. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai querido, que falou, aleluia, não só a tua igreja, mas que falou primeiramente a mim, Pai querido. Eu intercedo pela vida de cada um, e aqueles que ficaram hoje, Pai querido, que não, aleluia, puderam vir à tua casa, Pai, que o Senhor, aleluia, os visite, aleluia, Senhor, e que eles possam também receber, aleluia, a porção dobrada da bênção, Senhor. Eu oro, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai querido, eu te entrego, Pai querido, a oração dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém e amém.